Pessoal, o São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, perdeu agora há pouco nos pênaltis para o Novo Horizontino. Eu tive a oportunidade de comentar esse jogo no Paulistão Play, então várias coisas para mim estão muito frescas, acho que para vocês também. Acabei de assistir a coletiva do Thiago Carpini e para mim uma coisa é muito clara: o São Paulo está fora por causa de Thiago Carpini. O São Paulo quase esteve fora da segunda fase por causa de Thiago Carpini. O São Paulo hoje é um time absolutamente precário nas ideias de jogo, nas mexidas do treinador. O São Paulo é um time absolutamente refém dos seus jogadores diferentes, sobretudo de Lucas. Por causa de Lucas, o São Paulo se classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista. Além de converter um pênalti contra o Ituano, ele que inicia a jogada, o chute a gol para o rebote, o Juan sofreu o pênalti. E hoje ele que deu um passe primoroso para o Ferreira fazer o gol. E o São Paulo vem sendo refém das individualidades há um bom tempo. Eu gostei muito do início de trabalho do Thiago Carpini. Eu achava que o São Paulo dele, combinado com as características do São Paulo de Dorival, daria ótimos frutos. Eu gosto de algumas ideias do Thiago Carpini. Eu, particularmente, prefiro um jogo mais vertical, mais agudo, do que um jogo de posse de bola, sem parar, meio estéreo, coisa que o São Paulo teve com o Diniz, com o Dorival, com o Rogério. Eu prefiro um jogo mais vertical, como teve com o Crespo e agora com o Carpini. Mas há uma distância enorme entre ser um time vertical e um time esquizofrênico, né? Um time que dá chutão o tempo inteiro, que vira refém das individualidades, como eu falei, que não tem repertório, não tem troca de passes, não tem ideias claras de jogo. O São Paulo hoje, e nos últimos jogos, e assim, a minha crítica ao Thiago Carpini não é só sobre hoje. Embora o São Paulo esteja eliminado por causa dele, e eu vou falar as escolhas dele que para mim não fazem o menor sentido, o São Paulo não vem jogando bola faz tempo. Faz tempo. O São Paulo não joga um futebol de primeiro nível, compatível com esse elenco, porque o elenco do São Paulo é bom, o time do São Paulo é bom, tem alternativas, já faz muito tempo que o São Paulo não joga bem. O São Paulo, desde que venceu o Água Santa no jogo seguinte ao título da Supercopa do Brasil, o São Paulo naquele jogo, inclusive, que eu também tive a oportunidade de comentar, o São Paulo poderia ter sofrido um empate com o Bruno Mezenga, que isolou aquela bola, depois o São Paulo faz 2-3 e venceu aquela partida, depois de um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo muito ruim do São Paulo. E de lá para cá, acumulou atuações sofríveis, absolutamente sofríveis. O São Paulo não jogou bem contra a Ponte Preta, muito pelo contrário. Ele que levou os titulares para aquela partida, perdeu naquela oportunidade o Wellington Rato, que nunca mais se recuperou plenamente, se machucou no campo alto do Moisés Lucarelli. Depois jogou mal contra o Santos, jogou mal contra o Red Bull Bragantino. Fez uma partida ok contra a Inter de Limeira. Vamos lembrar cada jogo. O São Paulo fez o gol no último lance do primeiro tempo com o Ferreira. E depois, no final do jogo, fez 2 e 3-0. O São Paulo jogou muito mal contra o Ituano. O São Paulo fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras e um mau segundo tempo contra o Palmeiras. Embora a arbitragem tenha sido protagonista daquele garfo histórico que ocorreu no Morumbi. E o adversário era muito forte, mas o São Paulo não fez uma partida daquela, não. Que partidaça do São Paulo. Não. O São Paulo não é mais um time dominante no Morumbi, como costumou ser. Não é mais. Deixou de ser. Perdeu pontos para o Red Bull Bragantino, perdeu do Santos, perdeu pontos para o Palmeiras. Agora contra o Novo Horizontino, perdeu pontos também. E, gente, a gente está falando de vários adversários que são de segundo nível. São de segundo nível. A Ponte Preta acabou de subir da Série A2, tomou de 5 do Palmeiras ontem. É um time organizado, mas ganhou do São Paulo 2-0 ali sem fazer muita força. O Ituano foi o pior time da primeira fase e o São Paulo só classificou no último lance. Depois do seu treinador colocar um terceiro zagueiro, desorganizar o time absolutamente. É impressionante como o Carpini desorganiza o São Paulo durante as partidas. E como ele insiste num sistema que não deu certo em nenhum lugar do planeta, que é o 4-2-4. Eu achei o início de trabalho do Jardine muito promissor. Não é mais. E aí agora eu fico na dúvida. O jogo contra o Corinthians, que o São Paulo quebrou o tabu, foi o terceiro jogo da temporada, se não me engano. Contra o Palmeiras foi o quarto. Algo assim. Foi muito no início. Então tinha resquícios do trabalho de Dorival, mas tinha também
coisas importantes que o Carpini imprimiu, coisas positivas. Jogada aérea forte e um jogo mais vertical. Mas o São Paulo passou a ser um time frenético, uma zona absoluta, na escalação e nas mexidas, sobretudo. Falando sobre o jogo de hoje, o São Paulo começou com um 4-2-4, mais uma vez, e de novo, foi um time que dependeu das individualidades, como tem sido ao longo do trabalho do Thiago Carpini. O Lucas está jogando uma barbaridade, fez uma jogadaça no gol de empate, porque começou perdendo de novo, São Paulo começou perdendo, e o Lucas encontrou o Ferreira para fazer o gol. Aí sai o Ferreira, você fala, pô, ele pode manter ali o desenho tático, ou ele pode rechear o meio de campo. Há opções para o Carpini mexer. Para mim ele escolheu a pior delas. Não porque o Eric é mau jogador, ele não é mau jogador, mas ele vai mal no lado esquerdo. Ele nunca jogou no lado esquerdo, nem no Ceará, nem no São Paulo, e ele claramente fica meio fora de posição naquele setor. Então, se era para manter um time organicamente organizado daquele lado, colocasse o Michel Araújo para atuar por ali, colocasse até o Galopo para atuar por ali, já atuou aberto pela esquerda. Mas não, ele colocou o Eric, e o Eric não rendeu por aquele lado, e aí a torcida foi cobrando a cada erro, aquele alarido e tudo mais, tal, então foi minando a confiança do jogador. E técnico de futebol tem que ser sensível antes de qualquer coisa, tem que ser sensível. Entender os contextos, ler as entrelinhas, as coisas que são intangíveis. Então ele colocou o Eric no lugar do Ferreirinho, o São Paulo perdeu ali aquela válvula pela esquerda, porque o Eric não atua bem por ali. Beleza, optou por manter um velocista, mas não deu certo, ficou claro desde o primeiro tempo. Aí no segundo tempo, ele tira o André Silva, que aliás estreou muito bem, para mim um dos melhores pelo São Paulo. Jogou muito bem mesmo o André, deu boas notícias, um jogador diferente em relação ao Caleri, um jogador que tem mais técnica do que o Caleri, não é tão brigador, não é tão letal talvez, mas é um jogador bem interessante. Gostei muito do André, ele o tempo inteiro fazia a parede para fazer tabelinha com o Lucas e com o Luciano, e com o próprio Ferreira. Se ofereceu, fez o pivô várias vezes muito bem. Foi uma estreia bem interessante do André. Aí o Carpini tira o André para colocar o Michel Araújo. E aí essa mexida fez ele desorganizar completamente a atuação dos quatro de frente. Vamos lá. O Michel entrou do lado esquerdo, então o Eric foi para o lado direito, onde rende melhor. O Luciano deixou de ser meia para ser pivô, jogar lá na frente, de pivô, de costas pro gol. E o Lucas, que antes estava na direita, foi pro meio. Então ele mexeu nos quatro jogadores de frente. É uma coisa impressionante, impressionante. Ele desorganizou a equipe do São Paulo, que a partir daí não levou perigo, a não ser numa jogada aérea que o Arboleda escora pro Luciano, e o Luciano perde um gol imperdível. Não dava para perder aquele gol que o Luciano perdeu na pequena área. E assim, a torcida do São Paulo pedia Rames desde os 10 minutos do segundo tempo. Ele colocou faltando 10 minutos para acabar. De novo, o técnico de futebol tem que ter sensibilidade, até para se proteger. Se o Carpini, a partir do primeiro grito de Rames, coloca o Rames e eventualmente o Rames não rende, ele teria um argumento falando, vocês pediram o cara, coloquei, não aconteceu nada. Mas não, nem isso, nessa malícia ele teve. Colocou o Rames faltando 10 minutos para acabar o jogo, junto com o Igor Vinícius. Então, tirou o Wellington, de novo, uma sensibilidade uma insensibilidade impressionante, porque o Wellington, evidentemente, ouviria vaias da torcida, que tá na bronca com ele por causa da questão contratual. Então, assim, joga o moleque aos leões. O Wellington, que teve bons e maus momentos no jogo, para improvisar o Michel Araújo na lateral esquerda e tira o Rafinha para colocar o Igor Vinícius. Aí, o Rames entrou e o São Paulo, com o Eric pela direita, com o Igor pela direita e Rames podendo municiar, até teve um respiro final, mas não foi o bastante para fazer o 2-1, porque evidentemente, qualquer um que jogou bola na vida sabe que 10 minutos para você adquirir o ritmo do jogo, a intensidade do jogo, é pouco tempo. Então, e aí, o grande finale da atuação sofrível do Carpini hoje foi ele não ter colocado o Galopo, o melhor batedor do elenco do São Paulo, de pênalti, para jogar. O São Paulo, de novo, terminou um jogo com uma substituição a ser feita. Se desenhava uma disputa de pênalti. E em disputa de pênalti, qualquer detalhe conta. E você deixar o melhor batedor fora da disputa de pênalti é de um amadorismo brutal. Brutal. O São Paulo foi eliminado, o Michel Araújo, que faz uma temporada tétrica até agora, tétrica, não só porque perdeu o pênalti, joga mal, falei em outros vídeos que ele tem jogado muito mal, perdeu o pênalti,
Diego Costa perdeu de novo um pênalti e o Galopo nem sequer entrou. É um absurdo, inclusive deveriam ter perguntado isso na coletiva, por que o melhor batedor do elenco não entrou em campo? Porque ele ficou com uma substituição a ser feita. E o Juan, que todo mundo critica tal, foi o cara que sofreu o pênalti contra o Ituano, entrou bem contra o Ituano. E já que ele tirou o André, o único jogador que tinha semelhanças na formas de jogar, do ponto de vista de posição, seria o Juan, para o São Paulo ter referência, porque o São Paulo ficou jogando bola na área, bola na área, bola na área, e não tinha ninguém mais para cabecear. Óbvio, porque não tinha mais centroavante. Então, se o São Paulo passasse, eu até escrevi isso durante o jogo no Twitter, seria apesar do Thiago Carpini, a eliminação ter as impressões digitais do treinador. Já são 2 meses de Thiago Carpini, 2 meses e meio. 2 meses. E ele teve 20 dias mágicos, mas depois daquele início histórico, quebrar o tabu em Itaquera, histórico, colocar um quadro na parede na Supercopa, o trabalho dele simplesmente esfarelou, não existe mais. E para além das escolhas dele, você sente que não conecta, não orna mais. Não orna mais o Carpini, nem com os jogadores, nem com a torcida, que hoje xingou ele depois do jogo. Chamou de burro pelas escolhas que ele fez. E as coletivas dele mostram uma desconexão e uma certa prepotência, que eu acho que nenhum treinador tem que ser prepotente. Nenhum treinador tem que ser prepotente. Mas se for um treinador incontestável, um treinador que, se o Tele Santana fosse prepotente, beleza, Maurício Ramalho e tudo mais. Agora o Thiago Carpini não pode ainda mais ser prepotente. E ele é prepotente, né? Ele não assume os erros, ele não reconhece que errou, ele não, enfim, não mostra, não fala, não assume que o São Paulo não tem jogado nada há muito tempo. O São Paulo era para estar fora do Paulista domingo passado. Não fosse o Lucas e o pênalti que ele converteu, tal, o São Paulo teria caído para o Ituano. Isso é muito alarmante. O São Paulo caiu em casa para um time de Série B. O Novo Horizontino é um time muito bem ajustado, mas o São Paulo perdeu em casa com 56 mil torcedores para um time de Série B. Isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Ponto final. Entendeu? Não tem argumento que segure isso. Deu oportunidade para ele, ele conquistou coisas importantes, mas depois o trabalho dele só decaiu. É um trabalho absolutamente decadente. E o colega André Hernan falou que a diretoria do São Paulo não vai mudar, mas para mim é só uma questão de tempo para ele cair. E para mim, nada é mais importante do que a Libertadores 3 anos depois. O São Paulo voltou para o lugar onde sempre deveria estar, que é a Libertadores, que a torcida merece muito viver, depois desses anos de lealdade inegociável. As quartas de Libertadores que o São Paulino e a São Paulina promovem como ninguém, merecem ser tratadas. A Libertadores merece ser tratada como uma coisa diferente das outras competições. Absolutamente diferente. E o São Paulo não pode se dar o luxo de entrar na competição jogando essa bolinha que vem jogando. Porque se entrar jogando essa bolinha que vem jogando, com essas escolhas estapafúrdias do seu treinador, o São Paulo vai perder, vai ser eliminado na primeira fase. Porque o São Paulo não está jogando bola contra times de Série B, C, D. O São Paulo está, nos últimos 10 jogos, 8 jogos, fazendo partidas muito ruins contra adversários fracos. Se o São Paulo pega times encardidos sul-americanos, e vai pegar, porque a Libertadores é esse campeonato absolutamente traiçoeiro, com nível de dificuldade muito maior, vai penar, vai sofrer. E não há nenhuma mostra de mudança. Não há. Porque ele sofreu teve lesões e tudo mais, mas tinha alternativas, teve reposições. Tiveram jogadores que puderam atuar, e ainda assim é um elenco caro, é um elenco com opções, com alternativas, que ele não soube usar, não soube rodar, estourou os jogadores, porque muitas vezes, nesse ritmo intenso de jogo de trocação, isso exige dos jogadores. Ele morreu vários jogos com substituições a serem feitas. Então o Thiago Carpini, para mim, não deve ser o técnico do São Paulo na Libertadores. Não pode ser. O São Paulo não pode se dar ao luxo de entrar na Libertadores jogando essa bola e sendo eliminado do campeonato com nível mais fraco diante de um time de Série B, com as impressões digitais do seu treinador. Hoje o Eduardo Batista foi melhor treinador do que o Thiago Carpini. E o Eduardo Batista é um treinador de um time de Série B, e ele foi melhor do que o Thiago Carpini. Ponto. Leu melhor o jogo do que o Thiago Carpini. E se preparou melhor para se classificar, né, do que o Thiago Carpini. Então,
Eu acho que é a hora do Muricy Ramalho vir a público, ele que foi o grande embaixador da vinda do Thiago Carpini, dele explicar o que está acontecendo, dele falar que não está gostando, dele trocar o comando junto com a diretoria de futebol. Muricy Ramalho foi o grande embaixador da vinda do Carpini, agora é a hora dele aparecer e falar. E, na minha concepção, trocar de treinador. Ah, mas não tem opções, estrangeiro vai demorar para se familiarizar. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia, porque a gente tem exemplos de estrangeiros que chegaram e fizeram bons trabalhos durante a temporada, né? Enfim, o Crespo no São Paulo chegou, era início de temporada, mas não houve paralisação por causa da Covid e fez bom trabalho. O Osório chegou no meio de temporada e fez bom trabalho no São Paulo. O Aguirre chegou no meio de temporada e fez bom trabalho no São Paulo. Para citar só os técnicos do São Paulo. Mas teve também o Abel Ferreira, que chegou e acha que faz bom trabalho no Palmeiras. Jorge Jesus da mesma forma. Enfim, há técnicos estrangeiros mais preparados para dirigir o São Paulo. O próprio Zubeldia, que era da LDU, que venceu o São Paulo. Seria um bom nome. Era o meu nome favorito junto com o Gabriel Milito. Então, tem que mexer. Tem que trocar, tem que colocar outro treinador mais cascudo, mais preparado e que não jogue contra o time. A impressão é que eu ia falar Jardim, ó, o outro falho, que o Carpini está jogando contra o time. E o São Paulo não pode se dar o luxo de rifar a sua competição mais importante, a competição mais importante para o seu torcedor, diante de um trabalho que mostra, jogo após jogo, uma evidente involução. Evidente. Bom, vamos às notas. Eu acho que, para finalizar, é papel do Muricy Ramalho virar público e falar e cobrar, e para mim tem que trocar. O momento é agora, tem 2, 3 semanas aí, é uma intertemporada. O São Paulo fez a mesma coisa no ano passado com o Rogério, manteve o Rogério quando o trabalho já estava acabado, depois de perder do Água Santa, e só perdeu tempo, né? Perdeu do Botafogo, ganhou do Preto Cabelo jogando mal, empatou com o Ituano, enfim. Já era um trabalho que estava evidentemente no fim de ciclo. E o Carpini, lamentavelmente pela falta de musculatura, ele não tem o direito de... Ele não conquistou ainda o direito de ganhar a segunda chance. Ele teve a chance da vida dele, começou muito bem, mas agora está indo muito mal. É vertiginosa a queda do São Paulo. É vertiginosa. Então, foi uma tentativa. Obrigado pelo que você entregou. Muitas coisas importantes, históricas. Mas o momento é outro. O futebol é muito dinâmico, aquela coisa toda. E o São Paulo não pode se dar o luxo de ter um time tão mal treinado na Libertadores, porque senão vai ficar pelo caminho e vai rifar a competição mais importante. Isso não é inconcebível. Vamos às notas. O Rafael foi bem no jogo, fez boas defesas, dou nota 7 para o Rafael. O Rafinha, para mim, não jogou bem e cobrou a torcida depois. Eu detesto quando o jogador cobra torcedor. O torcedor tá pagando a grana para ver o time jogar, um bando de trabalhadora, que não ganha bem, mas vai lá apoiar, faça chuva, faça sol, pega trânsito depois, pega metrô lotado para voltar, e o Rafinha não tem direito de cobrar o torcedor. Eu detesto quando o jogador faz isso, cobrar o torcedor. Ah, mas não pode cobrar durante o jogo. Claro que pode, não quer ser cobrado durante o jogo, não vai trabalhar com pesca, não vai jogar bola nos maiores clubes do Brasil e do mundo. Não gostei daquela atitude do Rafinha, enfim... O Rafinha tem que baixar a bola dele e jogar mais e respeitar o torcedor, acima de qualquer coisa. Então, dou nota 4 pro Rafinha. Arboleda jogou bem, dou nota 6,5. Diego deu umas pichotadas no começo do jogo, deu um bom carrinho, mas isolou aquela bola, não dá pra bater um pênalti daquele. Todo o respeito do mundo, assim, isolou completamente a bola. Nota 4 pro Diego. O Wellington teve bons e maus momentos no jogo, mas o gol saiu de novo pelo lado esquerdo, embora... O Ferreira que tenha largado a marcação, nota 5 para o Wellington. Pablo Maia jogou muita bola, correu por 5 jogadores, deu nota 7, bateu bem o pênalti. Alisson lutou, mas acho que um pouco abaixo hoje, deu nota 6. Aí os 4 atacantes, né, o 4-2-4. Então o Luciano achei que jogou mal, perdeu um gol que não poderia perder, deu nota 5,5. O Lucas jogou muito bem, para mim o melhor do São Paulo com larga margem, 8 para o Lucas, jogou muito bem o Lucas. O Ferreira jogou pouco, mas fez o golaço, vinha jogando bem, fez boas jogadas ali pela esquerda, dou nota 6,5 pro Ferreira, pelo pouco tempo. Gostei muito do André, muito mesmo. André Silva, para mim, deu ótimas credenciais, dou nota 7 pro André. Aí as mexidas, Eric entrou mal pela esquerda, mas melhorou pela direita, e dou nota 6 pro Eric. Michel Araújo faz uma temporada tétrica,
horrível a temporada dele. Bateu mal o pênalti, nota 3 pro Michel. Muito mal, péssimo, péssimo, péssimo. Vai ter que voltar a jogar futebol, porque não tá jogando nada essa temporada. Nota 3. Rames Rodrigues entrou, deu alguns passos aqui e ali. Deveria ter chamado a responsabilidade para bater o pênalti. Na entrevista falou que ele não falou que estava confortável e tal. Deveria ter chamado a responsabilidade e pedido para bater. Espera-se isso dele, como protagonista do time, etc. Dou nota 5,5 pro Rames, mas deveria ter tentado mais cedo também, porque jogou bem contra o Palmeiras, a torcida pediu muito, mas o Carpini não carece de leitura das entrelinhas. Isso para mim é inacreditável. Assim. Além das escolhas táticas absurdas, essa falta de sensibilidade dele é muito preocupante e denota um amadorismo, assim, uma falta de malícia mesmo. E Igor Vinícius entrou bem, levou mais perigo no segundo tempo, bateu muito bem o pênalti, um pênalti decisivo ali, dou nota 6,5 vai pro Igor. E pro Carpini eu dou nota, pra mim o pior de todos, dou nota 2,5 pro Carpini, uma nota péssima, por um péssimo trabalho dele nas últimas semanas e hoje um péssimo trabalho de novo. Ele desorganizou a equipe completamente, escalou no 4-2-4 de novo, que depende exclusivamente das individualidades. Uma coletiva ruim também. Então, o antes, o durante e o depois do Carpini foram péssimos, por isso a nota dele é péssima também, 2,5. E é isso. Vamos debater, me falam se vocês concordam, se vocês não concordam, sempre com educação. Se não tiver educação, eu vou excluir os comentários, evidentemente. Mas vamos debater, vamos conversar, vocês concordam, não concordam, quem se trariam como treinador, são a favor da saída ou não. Lembrando que amanhã eu entrevisto o Eduardo Tironi, ao vivo às 4h30 da tarde, no Bopismo, na entrevista ao vivo ali, então fiquem ligados, já coloca no sininho ali que já está a transmissão ao vivo. Se inscrevam no canal, vamos chegar a 7.000 nos próximos dias, vamos continuar crescendo. Eu estou lutando para trazer convidados e convidadas especiais para vocês, para fazer conteúdo. Eu quero viver só disso, ainda não é possível, mas eu quero viver só disso. E para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, deixem o like, que isso é muito importante, tá bom? Valeu, gente. Para mim, Thiago Carpini já pode pegar as suas coisas e deixar o São Paulo, porque é inconcebível arriscar Libertadores com um time jogando tão pouco e um técnico fazendo escolhas tão discutíveis. Beleza? Valeu, galera. É isso. Um beijo e tchau.